Hoje eu quero falar neste vídeo sobre o filme O Rei Leão. Esse filme foi produzido em 1994 e no ano passado, em 2019, ele ganhou um remake aí feito pela ambos os filmes produzidos pela Disney e acho que até hoje me parecem que o filme da Frozen ultrapassou, mas se tiver havido então essa ultrapassagem aí, o Rei Leão é o segundo filme mais lucrativo da história da Disney. E é a pérola, né, é a joia aí de ouro da Disney. O que me chama a atenção nesse filme, além de eu gostar muito dele, bastante, é o fato de que ele é um filme curiosamente conservador. Pelo menos essa é uma conclusão, para mim, lógica. Ao pensarmos sobre o roteiro do filme, sobre a proposta do filme, nós percebemos que trata-se de um filme bastante conservador, principalmente quando nós comparamos com os demais filmes feitos ali, principalmente na Era de Ouro, chamada Era de Ouro dos anos final dos anos 80 e anos 90 da Disney. Ao pensarmos em filmes como, por exemplo, A Pequena Sereia, a Pocahontas, Mulan, A Bela e a Fera, todos esses filmes ali feitos durante a década de 90, nós vamos perceber que esses filmes são caracterizados pela quebra da ordem estabelecida por parte do personagem principal. O herói do filme é alguém que quebra a ordem estabelecida. O Corcunda de Notre Dame também talvez seja o filme mais contestador nesse sentido. Em todos esses filmes, o personagem principal ele contesta os valores que são apresentados no começo do filme. No caso da Pequena Sereia, Ariel ela quebra aquela ordem estabelecida que havia de um não contato entre as sereias e os seres humanos, né? O Corcunda de Notre Dame, né? O Quasimodo, ele é um personagem contestador porque ele contesta a autoridade ali esqueci o nome do vilão ali que cuidava dele, era um pároco, né? Era alguém do clero ali. Mas existe também aquela contestação da ideia da figura dos ciganos, né, como sendo magente, como sendo personagens nocivos da sociedade francesa ali. No caso da Pocahontas, por exemplo, você tem uma contestação interessante que é o fato de que Pocahontas se recusa a casar com um homem ali que o seu pai havia designado e se envolve com o John Smith, né, que é um homem inglês, ali veio com a comitiva inglesa para descobrir, para desbravar o novo mundo. Mulan, você tem uma contestação muito grande, né? Só os homens poderiam ah, se alistar no exército e ela quebra com essa ordem estabelecida e ela se fantasia de homem, ela se traveste de homem e se alista ao exército. E, principalmente em Mulan, existe sempre uma discussão sobre trazer honra, trazer honra. E no começo do filme, a ideia de uma mulher trazer honra para a família é associada com coisas essencialmente femininas. E o filme tenta mostrar que ela trouxe honra se parecendo com um homem. Veja como esse filme é um filme contestador. Inclusive ele vai ganhar um remake aí, não sei se é esse ano que vai sair. O Rei Leão, por sua vez, é um filme muito conservador. O personagem principal, ele é o herói do filme não por quebrar a ordem estabelecida, mas exatamente por restaurá-la e por mantê-la. Simba é um filhote de leão que estava destinado ao trono, mas acaba fugindo das terras do reino por se sentir culpado pela morte de seu pai, algo que foi inculcado ali pelo seu tio, Scar, e ele foge e ele abraça uma vida chamada de Hakuna Matata, né? Uma expressão africana aí que significa sem problemas, uma vida sem responsabilidades. Essa filosofia é encarnada nos personagens Timão e Pumba. Até o momento em que há aquele momento da virada do roteiro, né? Quando ele se encontra com o seu pai, né? Esse é o momento não conservador do filme, já que ali você tem algo de consulta aos mortos, com o que nós cristãos não concordamos, isso é um pecado à luz das escrituras. Mas a partir desse momento, então, ele abandona o Hakuna Matata, assume o seu lugar como rei, volta para a terra, para as terras do reino e restabelece a ordem anterior. Ele não contesta a ordem inicial do filme, mas ele a restaura. Então, nesse sentido, o Rei Leão é uma antítese quase que completa à grande maioria
dos filmes da Disney, principalmente dessa época. Ah, o Rei Leão é muito conservador, se você parar para pensar. Existem algumas coisas que nos são dadas ali e a gente não questiona. São coisas que o filme nos passa. E até hoje pouquíssimas pessoas, não, mas por quê? Por que assim? Por exemplo, o direito natural de Simba ocupar o trono. Mas por que os leões governam? Por que o filho do leão rei tem que ser o governante? Por que não pode ser o irmão? Por que não pode haver uma disputa ali? Nesse sentido, o filme é totalmente antirrevolucionário. Né? Não há espaço no roteiro do filme ali para revoluções, né? Para que as chitas assumam o governo. São os leões os governantes. Outra coisa, a predominância dos machos no filme. Existem a personagem de Nala, ela tem ela ocupa um lugar importante no filme. Ela, juntamente com Simba, protagoniza um momento romântico do filme, que é uma constante nos filmes clássicos da Disney. Mas ela, quando ela quer mudar a situação, ela sai do reino e busca ajuda. Ela não dá um golpe, ela não assume o trono. Ela sai do reino e encontra o rei por direito, né? Simba. Inclusive a Disney quis meio que corrigir isso, esse protagonismo masculino do primeiro filme, fazendo o segundo, em que a personagem principal não é um leão, é uma leoa. Né? Se você vê o final do primeiro filme, você vai ver que é um macho que é apresentado ali, mas no segundo filme eles corrigem isso. Não, não é um macho, é uma fêmea. E aí tem até não são teorias, porque está nos livros, né, que na verdade aquele filhote que aparece no final do primeiro filme era um macho de fato, né, o nome dele é Copa, e ele teria morrido. Aí são algumas teorias que existem aí nos fóruns de discussão. Mas o fato é que o filme é bastante conservador, né? A própria ideia de você assumir uma vida sem responsabilidades, isso é reprovado pelo filme, né? O filme passa a mensagem de que você não deve viver assim, mas que existe honra e glória em você assumir as suas responsabilidades e enfrentar os problemas e fazer aquilo que é o certo, aquilo que é correto. Simba é alguém que ele é o herói no nosso imaginário porque ele não fez aquilo que era do seu próprio interesse, mas ele fez aquilo que era do interesse da coletividade e aquilo que, acima de tudo, era o seu dever fazer. Isso é muito conservador. Numa sociedade como a nossa, em que nós somos cada vez mais incentivados a dar vazão aos nossos próprios desejos e a nos sentirmos bem, a fazermos aquilo que nos faz sentir bem, pelo menos no primeiro momento, a mensagem do primeiro filme do Rei Leão, vista por esse prisma, aparece como um banho conservador nessa nossa sociedade hedonista dos nossos dias. E principalmente, caminhando agora para o final desse vídeo, Simba é um interessante tipo dentro da sua realidade. Ele é um interessante tipo de Cristo. Tipo é algo como imagem. O que eu quero dizer é que Simba, a sua maneira, é importante entender isso, ele simboliza ou ele representa a própria obra de Jesus Cristo dentro do contexto do filme. A gente pode encontrar algumas semelhanças. Vou tentar colocar apenas algumas aqui. Simba, vejam só, Simba é o rei que é o personagem que renuncia ao seu conforto, vai à presença dos seus súditos, vai para a terra dos seus súditos, enfrenta o mal, derrota o mal, assume o trono e traz prosperidade. Tudo isso para cumprir não a sua própria vontade, mas a vontade do seu pai. Lembra alguma coisa? Se você for alguém mais familiarizado com o ensino das Escrituras, você vai perceber que é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele deixou o seu conforto, claro, Jesus não estava no Hakuna Matata, né? Não é isso que eu quero dizer, mas ele deixa o conforto da sua glória junto ao Pai, se humilha, assume a condição de servo, desce para a terra daqueles que estavam necessitados, derrota Satanás na cruz do Calvário, derrota o mal, o mundo, instaura o seu reino, é coroado rei do universo e
então ele traz prosperidade para aqueles que creem nele, e tudo isso cumprindo a vontade do seu pai. A cena final ali do Rei Leão é interessante, porque quando Scar era o rei, nós temos ali as terras do reino totalmente secas, né? Havia uma seca, mas quando Simba é coroado rei, volta a prosperidade, volta a chover as terras do reino voltam a ser terras prósperas, férteis. Isso é um interessante lembrete aí da restauração da criação, quando Cristo também for, ele já é coroado, né? Mas quando ele, digamos assim, instaurar de maneira total, final e plena o seu reino na sua volta, na sua segunda vinda. Quando isso acontecer, a criação que hoje geme, né, como diz o apóstolo Paulo, anelando pela sua libertação, então ela será liberta dos cardos e abrolhos do pecado e voltará à sua forma, digamos assim, maiúscula, perfeita, como era antes do pecado. Tudo isso nos mostra que o filme do Rei Leão é um filme bastante conservador, tem mensagens interessantes, é claro, essas mensagens vão estar ali também corroídas com a presença do pecado, né? Nós sabemos disso, mas esse é um filme conservador que tem interessantes lições a nos passar. Comece a assistir os filmes pensando nisso. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.